lista de revisão de quantidade de movimento, que está lá no Classroom. Vocês podem pegar a lista, está lá disponível já no Classroom. Eu vou começar a falar sobre colisão, vou fazer alguns exercícios envolvendo colisão. Eu vou começar com o exercício 7. Esse exercício 7 é um exercício muito bem feito do Enem. Tá? É um bom exercício, excelente exercício do Enem. Exercício 7. Ele fala assim, ó, os trilhos de ar é um dispositivo utilizado em laboratório de física para analisar movimentos de corpos de prova. Carrinhos podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com uma velocidade constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com uma velocidade constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo dos trilhos determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 aqui, uma dúvida que a gente pode ter é relacionado ao carrinho. Né? A gente pode ter uma dúvida. Eu não vou conseguir copiar a tabela. Isso vai ser bad. Isso is bad. Será que vai dar certo? Queria a tabela também. Diga que valeu. Nossa, valeu demais. Ficou pra trás. Diga que valeu. Maldição. Peraí que a tabela eu não consigo copiar de uma forma fácil. Fala pra mim, quando vocês leem esse exercício, qual é a primeira impressão que você tem? Esse exercício se trata do quê? Qual que é o centro de importância? O nosso objetivo é encontrar a massa do carrinho, certo? Beleza. A gente quer encontrar a massa do carrinho. Beleza, ele está falando de uma colisão inelástica. O que a gente sabe da colisão inelástica? A gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, conservou a quantidade de movimento. Se é uma colisão inelástica, quer dizer que a energia cinética inicial é diferente da energia cinética final. A energia não se conserva numa colisão inelástica. Então, ó, eu sei de tudo isso porque eu estou falando de colisão inelástica. Tá? Colisão inelástica, então a gente tem isso. E aí, fera ou não? Então, ó, se a colisão inelástica, a gente precisa saber a quantidade de movimento antes e depois. Esse inicial e final é sempre antes da colisão e depois da colisão. O que ele falou? Ele falou que o carrinho 2, no início, está parado. Então, se a gente for pensar numa situação 2 aqui, e dividir em dois pedaços, a gente tem o inicial, a quantidade de movimento inicial, que é só do carrinho 1. É a massa do carrinho 1 e a velocidade do carrinho 1, porque o carrinho 2 está parado. E a quantidade de movimento final é a massa do carrinho 1 mais a massa do carrinho 2 vezes a velocidade deles. Por que eu somei as duas massas?
Porque os dois carrinhos estão grudados. Então, eu somo as duas massas. Ok, essa análise até aqui? Alguma dúvida? Certo. Qual que é o nosso objetivo? Descobrir a massa do carrinho 2. A gente tem a massa do carrinho 1, ele fala a massa do carrinho 1, 150 gramas. Então, ó, eu sei que a massa do carrinho 1 é igual a 0,15 quilogramas. Já estou colocando em quilogramas. Essa massa aqui eu não sei. Então, que é o que eu quero descobrir. Eu preciso, então, descobrir qual é a velocidade dos carrinhos, porque é isso que precisa. Eu preciso saber qual é a velocidade V1 e V2. Então, nosso primeiro ponto aqui é descobrir a velocidade V1. A gente vai descobrir essa velocidade V1 utilizando o gráfico que a gente tem aqui. Então, a gente vai descobrir a velocidade V1 utilizando essa tabela que a gente tem. Bem, como que funciona? Olha só, o carrinho vai passar no sensor, tá? Ele passa no sensor, o sensor está nas posições 1, se não der para ver, ó, esse é o 1, esse é o sensor 2, esse é o sensor 3 e esse é o sensor 4. Eles estão nessas posições aqui. E aí, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. No instante em que o carrinho 1 passa a se mover com uma velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam juntos, não é essa parte que eu queria. A figura ilustra no carrinho 2 em que o experimento pode ser obtido no instante em que introduzir o dispositivo do difícil para analisar o movimento no carrinho podem ser com atritos. A figura dos dois carrinhos, 1 e 2, em que realiza o experimento para obter o instante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam a posição e registram o instante. Então, ó, os sensores, eles determinam a posição e o instante. Então, quer dizer que o sensor 1, ele está na posição 15. Porque isso aqui, ó, é tudo no carrinho 1. Ele passou no sensor 1 na posição 15, instante 0. Passou no sensor 2, posição 30, 1 segundo. Então, ele deslocou essa distância nesse intervalo de tempo. Depois ele passou no sensor 3, que é 75. Você percebeu que na posição 45 centímetros, no instante 0. Então, ó, quando a gente tem o instante 0, o carrinho 2 está parado. Ó. Ele está parado e o carrinho 1 está se movimentando. Ó. Passou 1 segundo, o carrinho 1 está parado ainda. Ó, o carrinho 2, ele não trocou a posição. O carrinho 2 não troca a posição, ele se encontra parado. Então, ó, aqui, até esse ponto aqui de 1 segundo, a gente sabe que não ocorreu a colisão, porque o carrinho 2 está parado, ó, ele está na mesma posição, 45, 45. Agora, o carrinho 1, ele já tem uma velocidade. Ele já andou 15 centímetros em 1 segundo. Então, essa é a velocidade dele. Todo mundo concorda comigo isso? Então, ó, o que a gente sabe? Que a velocidade do carrinho 1 é 15 centímetros por segundo. Ah, não tem que estar em metros? Quando é igualdade, eu posso deixar tudo em centímetros por segundo, os dois lados. Essa é a velocidade do carrinho 1. O segundo passo, eu preciso descobrir qual que é a velocidade dos dois carrinhos, que é o V. Vocês concordam que a velocidade dos dois carrinhos, ela vai estar aqui, ó, nesse intervalo e nesse intervalo? Por quê? Na mesma posição e no mesmo tempo. Os dois carrinhos estão juntos. Na mesma posição e no mesmo tempo. Os dois carrinhos estão juntos. Quanto que eles andaram? 15 centímetros. Em quanto tempo? Em 3 segundos. Então é 15 sobre 3. Eles passam a se mover a 15 centímetros por segundo. Tá muito claro isso?
Então, depois que a gente descobriu as velocidades dos carrinhos, a gente sabe que é só igualar, então a gente sabe que a massa do 1 vezes a velocidade do 1 é igual à soma do 1 mais a soma do 2 vezes a velocidade deles. A massa do 1, 0,15 kg. Podia ter deixado em gramas também. Vamos deixar em gramas. Fica tudo mais fácil. 150 gramas. A velocidade do 1 é 15. Aqui vai dar 150 gramas. Mais o que eu quero descobrir, vezes 5. Vou passar o 5 dividindo. Porque aí eu simplifico. Esse 15 com esse 5, isso aqui dá um 3. Então vai ficar massa do 2 mais 150, que é esse lado aqui, passei para cá, né? Vai ficar 3 vezes 150, vai dar 450. Então a massa do carrinho 2, 300 gramas. Ah, nunca, você fala que nunca pode deixar em gramas, em centímetros por segundo e tal. Verdade. Mas quando é uma igualdade, a gente pode deixar as unidades do jeito que a gente quiser, tá? Do jeito que a gente quiser, desde que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. E claro, aí você tem que tomar cuidado. Fez tudo em gramas, a sua resposta vai ser em gramas necessariamente. Pode falar, hein? Então, você não pode pegar de 30 a 75, tá? Por que você não pode pegar de 30 a 75? Porque, ó, de 30 a 75 não é só o carrinho 1 sozinho. 75, já nessa posição aqui, ó, eu já tenho o carrinho 1 mais o carrinho 2. Já aconteceu a colisão. Então eu não posso pegar esse intervalo daqui para cá. Porque a colisão aconteceu. A colisão acontece em algum intervalo entre 45 centímetros e 75 centímetros, que a gente não sabe bem qual. Seria sensor 3. Ó, ele passou por 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Ele sabe a posição do carrinho 1. Então, na hora que ele passa pelo sensor 1, ele marcou aqui. Passou pelo sensor 2, ele marcou aqui. Aconteceu a colisão, provavelmente em 45 centímetros. E aí eles passam juntos no 3, que é esse aqui, ó. Tá? Como que eu sei que eles passam juntos? Eles têm a mesma posição no mesmo tempo. Então eles estão juntos. Então eu sei que daqui para baixo, ó, daqui para baixo na tabela já tem colisão. Colisão, sempre que for colisão elástica, vai usar delta Q. Mas que delta Q você quer dizer isso aqui, ó? Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Entendi o que você quis dizer. Tá. Não, você pode usar essa daqui também. Você pode usar essa daqui. O que vai acontecer é que vai entrar o E na jogada. O E é igual a zero na inelástica. Então o diferencial das velocidades se mantém. Agora, na inelástica, o E vai ser a velocidade com que eles afastam dividido pela velocidade com que eles aproximam. Então, o que vai mudar vai ser, você vai ter duas equações. Você vai precisar dessa e dessa. Beleza? Show de bola? Todo mundo se sentindo glorioso hoje?
Então, ó, beleza. Vocês estão fera, eu tô fera. Vamos fazer mais um exercício que envolve colisão, que é o exercício número 6. Exercício 6, ele fala assim, ó, duas esferas A e B de mesma massa e de dimensões desprezíveis estão inicialmente em repouso nas posições identificadas na figura. Após ser abandonado de uma altura h, a esfera A presa por um fio ideal a um ponto fixo, ó, desce em um movimento circular acelerado e colide frontalmente com a esfera B, que está apoiado sobre um suporte fixo no ponto mais baixo da trajetória da esfera A. Após a colisão, as esferas permanecem unidas e juntas, se aproximando de um sensor S, situados a uma altura de 0,2 metros, que, se for tocado, fará disparar um alarme sonoro e luminoso ligado a ele. Compare as situações imediatamente antes e imediatamente depois da colisão entre as duas esferas, indicando se a energia mecânica e a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas esferas se conserva ou não nessa colisão. Justifique sua resposta. Desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule o menor valor de H em metros capaz de fazer com que o conjunto formado por ambas as esferas tocar o sensor S. Primeira pergunta. Credo. Primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta que ele faz aí? Conservação de energia, não é? Ele pergunta se a energia conservou. A energia conservou? Essa é a minha primeira pergunta que eu faço para vocês. A energia conservou? Não se conservou. Por que, que a energia não se conservou? Porque é colisão inelástica. Então, ó, o que, que você tem que saber? Colisão inelástica, energia não conserva. Então, ó, primeiro ponto aqui, ó, é uma colisão inelástica. Se é uma colisão inelástica, necessariamente energia não conserva. Ele fala, saiu grudado. A bola A sai grudado com a bola B. Então, se a bola A sai grudado com a bola B, eu sei que é inelástico. A colisão inelástica, a energia não conserva. A quantidade de movimento conserva? Sim. Todo tipo de colisão, a quantidade de movimento conservou. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade final, então conserva. Tá? Beleza? Então, a quantidade de movimento conservou, a energia não conservou. Por que colisão inelástica? Legal.
A primeira pergunta a gente já respondeu. Agora a gente tem que responder a segunda. Ele quer saber quanto que tem que valer essa altura aqui, H, para que eles consigam atingir o Sin. Beleza? Tá. Ó. A energia não conserva depois da colisão. Mas você tem uma conservação de energia antes e você tem uma conservação de energia depois. A energia mecânica que o A tem nesse ponto, até chegar nesse ponto, é conservada. Colidiu, a energia que ele tinha desapareceu. Mas, depois da colisão, até chegar nesse ponto, a energia conserva. Tá claro isso? Eu vou dividir isso aqui em duas situações. Situação 2 e situação 1. Na situação 1, ó, é porque assim, Heitor, ó, o que acontece? A energia só não conserva na colisão. Então, na hora que ele colidiu, ele dissipou a energia, principalmente se a colisão for inelástica. Ele colidiu, ele perdeu a energia. Mas só que a energia que o A tem nesse ponto, ela vai se transformar nesse ponto. Qual que é o tipo de energia que o A tem nesse ponto aqui? Energia potencial gravitacional. E ele falou lá no texto que ele é abandonado, então não tem cinética. Então só tem energia potencial gravitacional. Então toda a energia potencial gravitacional vai um instante antes da colisão, um momentinho antes da colisão, vai se transformar em energia cinética. Então, nesse momento, nesse percurso, até segundos antes da colisão, a energia conservou. Colidiu, dissipou energia. Mas depois que os dois corpos estão unidos, essa energia cinética vai se transformar em potencial gravitacional no ponto S. Vou chamar de linha porque é outro. Todo mundo entendeu isso? Então, ó, o primeiro passo que eu vou dar aqui é conservar a energia para achar a velocidade do A antes da colisão. Então, aqui eu vou calcular, ó, VA antes da colisão. É isso que eu estou calculando. VA antes da colisão. Então, o que eu sei? A energia conserva. Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética. O que é a energia potencial gravitacional? mg H. O que é a cinética? mv quadrado sobre 2. Ó, a massa cancelou com a massa. O 2 passou lá para lá multiplicando. Então, V é igual a 2GH. Tudo isso dentro da raiz. Então, essa daqui, esqueci de colocar aqui, é a velocidade do A antes da colisão. Só que acontece um momento 2, que é a colisão. Como que fica essa colisão? Colisão, a gente sabe que conserva a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à final. No início, antes da colisão, os dois corpos têm quantidade de movimento? Porque a gente tem dois corpos, ó, o corpo A mais o corpo B. Os dois têm quantidade de movimento? Não. O B está em repouso. Se o B está em repouso,
fica que ele não tem quantidade de movimento. Então, o que vai importar só é a massa do A vezes a velocidade do A. E no final, os dois corpos se uniram. Se os dois corpos se uniram, vai ser a massa do B mais a massa do A vezes a velocidade. Ficou meio apertado ali. Massa do A mais massa do B vezes a velocidade. E ele fala no enunciado que os dois são iguais, têm a mesma massa. Então, aqui vai ficar 2m vezes v. E eu sei quem que é a massa do A. É m. E a velocidade do A é esse negócio aqui. Raiz de 2g vezes h. Então, eu descobri que a velocidade depois da colisão é a raiz de 2g vezes h dividido por 2. Pronto. Isso daqui é a velocidade depois da colisão. A gente sabe a velocidade antes da colisão e a velocidade depois da colisão. Por que foi importante isso? A gente sabe que a energia conserva depois da colisão. E a gente tem a altura. Então, ó, vou para o outro passo. Vou trocar de folha. Então, ó, vou para o passo 3. Isso daqui é depois da colisão. Porque a colisão já aconteceu. E não tem não tem nada dissipativo que vai fazer a energia não conservar. A colisão que dissipou a energia. Depois ele continua. Não se conserva o que tinha antes da colisão e o que tinha depois da colisão. Depois da colisão tudo se conservou. Ele não conserva o antes com o depois. Tanto é que as velocidades mudaram. Ó, a velocidade antes é essa. A velocidade depois da colisão é essa. Entendeu? Então, assim, ó, antes da colisão, a energia conservou. Colidiu, não conserva a energia. Mas depois, a energia que ele tem no segundo depois da colisão, ela é conservada até ele bater na sirene. Eu não sei o que aconteceu. Essa energia aí, ela se transformou em ruído, em calor, em qualquer coisa. Só que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade dele depois da colisão. Então, depois da colisão, ele tem uma energia cinética. Essa energia cinética se conserva em potencial gravitacional, para ele fazer esse trecho que está em azul aqui. Isso aqui é na hora da colisão, no instante da colisão. Colidiu. Buf. Calculei a velocidade que eles saíram no milésimo depois da colisão. E aí, no milésimo depois dessa colisão, ele tem uma energia cinética que é com os dois juntos. Essa energia cinética com os dois juntos, ela vai se transformar em potencial gravitacional para tocar a sirene e conservou tudo. Entenderam isso? Não. Depois, ó, se você tem se o exercício precisar de uma etapa depois da colisão, ó, depois, que essa é a primeira vez que a gente está fazendo um exercício que precisa da etapa depois da colisão, né? A gente sempre faz a etapa até a colisão. Então, ó, a gente precisou de uma etapa depois. Se você precisar de uma etapa depois da colisão, você pode conservar essa energia sem nenhum problema. Beleza? Então, ó, fechou. Então, ó, depois da colisão, o que eu sei? Que a energia cinética
a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. Vou chamar essa energia cinética de linha, porque é uma outra energia cinética. Então a gente sabe que a massa dos dois não, é que para ele chegar nessa altura máxima aqui, ó, para ele chegar nessa altura máxima aqui, a velocidade dele é zero. Na hora que ele chega nessa altura aqui e tocou o alarme, a velocidade dele é zero. E aqui nesse instante ele só tem cinética. Mas a velocidade dele é diferente. Agora a velocidade dele é essa, não é mais essa. É essa aqui. Então, ó, vai ficar 2m vezes v ao quadrado, que é aquele v que a gente descobriu. Tudo isso dividido por 2. 2m, porque agora os dois corpos estão juntos, né? E a potencial gravitacional vai ser 2m g vezes o h que eu quero descobrir. Ó, o m vai embora com m. Esse 2 aqui vai embora com esse 2. O que é v quadrado? V quadrado é isso aqui, ó. É isso aqui. É esse termo ao quadrado. Esse termo ao quadrado, então, vai ficar raiz de 2gh. Vou chamar isso aqui de linha. Dividido por 2. Tudo isso ao quadrado. Isso aqui é 2gh. A raiz corta com o quadrado. Então, vai ficar 2gh. Tudo isso dividido por 4, que é igual a 2gh, linha. Cortou, cortou, cortou o 2, cortou o 2. Então, a altura, h', é a altura que eu quero inicialmente sobre 4. Então, a gente sabe que a altura que ele tem que sair é 4 vezes a altura que ele tem. E ele falou, ele deu o valor dessa altura, né? Tá aqui na nossa imagem. O valor dessa altura é 0,2. Então, vai ficar 4 vezes 0,2. Então, o H é 0,8 metros. Sim ou não? Não, não é fácil. É um exercício que precisa de bastante etapas e tal. Não é um exercício da coisa mais simples do mundo. Porque, ó, esse 2 aqui, ó, eleva ao quadrado também. Então, 2 ao quadrado, 4. Não, tudo bem, mas é uma fração, né? Quando é uma fração elevada ao quadrado, é o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado. Esse cortou com o de cima que está aqui, mas esse de baixo também ficou ao quadrado, que dá 4. Entendeu? Os dois termos são elevados ao quadrado. O de cima corta. Sacou? O esquema da Jurema? Todo mundo fera? A Mirka falou que ela tá fera também.
Tô fera, tô fera, tô fera. Beleza? Faltou um tipo de exercício aqui, né? Eu não coloquei nenhum com E. Esse exercício não cai muito. Não vai. É só esse sábado que não teve, porque eu precisei dar aula. Não, vai ser. Vai ter o de sábado. É que esse sábado não deu, porque eu precisei dar aula. Que o das aulas do curso que vai começar agora. É esse? Você está perguntando se vai ser gravado? É. Esse vai. Esse vai. Mas ele não vai ser disponibilizado no YouTube. O plantão presencial já teve essa semana, tá? Já teve essa semana. E é só você dar o nome, que você vai participar e tal. E aparecer lá. É de quinta-feira, às 3 ou 3h30. Não lembro agora se é 3 ou 3h30. Eu acho que é 3h30. 3h30. Mas a gente pode até mudar para mais cedo, se vocês preferirem. Os integrantes desse plantão que participaram aí preferem que seja mais cedo? Ou, ou tá bom, 3 horas é uma hora bonita? Então, esse é o esquema aí da Juliana. Então, beleza. Ó, então vamos pro próximo exercício. Vou fazer um exercício aqui mais simples. Quer dizer, eu não vou fazer outro difícil, não, porque senão vocês vão. Ó, FUVEST tem muito exercício vetorial, tá? Tem muito exercício que envolve vetor. Então é bom você ficar esperto. Mas assim, eu falei tanto dos exercícios vetoriais que eu acho que não tem erro. Vocês não vão errar. Então, o que a gente aprendeu aqui nessa revisão aqui? Com certeza eu vou falar de quantidade de movimento de novo, porque tem vários detalhes e eu preciso abordar tudo. Então, ó, é importante que você anote aí o que tem nessa lista, tá? Essa lista se dividiu em exercícios que é uma análise vetorial da quantidade de movimento, tá? Exercício de análise vetorial da quantidade de movimento, exercício que envolve impulso. Exercício que envolve impulso de duas formas, através do gráfico, que a área do gráfico é o impulso, que o impulso é a variação na quantidade de movimento e que o impulso é força vezes a variação do tempo. Tá? Tudo isso você tem que saber, é o que relembrou, né, nessa lista aí. E é isso, tá? Esses são o que a gente tem nessa lista. O que está faltando? Colisão inelástica e colisão elástica, tá? Não coloquei nessa lista, mas para frente a gente faz uma revisão sobre isso. Ah, e exercício de explosão, né? Que tem um monte. Essa lista tem um monte de exercícios de explosão. Sempre quando tem uma explosão, que é ou decaimento, ó, você tem que pensar assim, ó, explosão, ou é um decaimento de um elemento químico, ou é uma bomba que explodiu mesmo, ou é uma pessoa que está em cima de algum objeto e pula. Pessoa que está em cima de um objeto e pula é explosão, né? Sei lá, a pessoa está em cima do skate, pulou, explosão. Pessoa está em cima do barco, pulou, explosão. Tá? Então isso tem que estar bem claro para vocês. Então vocês precisam anotar esses exemplos também e para ficar Your the Champions. Hein? Ó, exercício 11. Ele fala assim, ó: perto de uma esquina, um pipoqueiro P e um dogueiro D
empurram distraidamente seus carrinhos com a mesma velocidade em modo, sendo que o carrinho do pipoqueiro tem o triplo da massa do carrinho o carrinho do dogueiro tem o triplo da massa do pipoqueiro. Então, ó, o que a gente sabe? Que a massa do dogueiro é o triplo da massa do pipoqueiro. E a velocidade do dogueiro é igual à velocidade do pipoqueiro. Tem um triplo, os carrinhos se enxergam em um choque totalmente inelástico. O que significa um choque totalmente inelástico? Bateu, grudou. Choque totalmente inelástico quer dizer que bateu e grudou. Uma trajetória possível após a colisão. Ó, aqui é só uma análise do vetor. Só que você tem que lembrar que o vetor quantidade de movimento, ele é o quê? A quantidade de movimento do dogueiro é a massa do dogueiro vezes a velocidade do dogueiro. A massa do dogueiro é 3m, porque ela é 3 vezes a do pipoqueiro. E a velocidade é v. Agora, a quantidade de movimento do pipoqueiro vai ser a massa do pipoqueiro vezes a velocidade do pipoqueiro. A massa do pipoqueiro é m. E a velocidade do pipoqueiro é v. É v. Então, significa o quê? Que a quantidade de movimento do dogueiro é 3 vezes a do pipoqueiro. Tá? Então, a quantidade de movimento do dogueiro é 3 vezes do pipoqueiro. Eles vão colidir em D. Esse vetor aqui, ó, ele vai ser 3 vezes maior do que o outro vetor. Então, ele vai chegar mais ou menos até aqui. Enquanto esse vetor aqui vai ser um pouquinho menor. Ele vai ser um vetor assim. Mais ou menos aqui. Então, ó, essa é a quantidade de movimento do pipoqueiro. E essa é a quantidade de movimento do dogueiro. Se são vetores que é bundinha com bundinha, a resultante necessariamente vai sair pela regra do paralelogramo. Então, vem aqui, paralelogramo neles, depois o outro aqui, fecha o triângulo, e a gente sabe que o vetor colisão, ó, eu fiz o do dogueiro muito grande, né? Do pipoqueiro muito grande. Deixa eu apagar ele. Apagar tudo, hein? Que burrão. Então, tudo bem. Eu vou dar uma forçada aqui nessa diagonal aqui. Então, ó, o meu vetor está aqui. Esse é o vetor resultante. Então, ó, alternativa correta, alternativa B. De bom. Tranquilo, não é? É que, na verdade, eu não fui preciso. Deixa eu ser preciso. Então, ó, o vetor do dogueiro tem que ser quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar 9. Ó, esse é o vetor do dogueiro. 9. Vamos colocar 6. 9 ficou muito grande. 8, 7, 6. O vetor do dogueiro tá aqui, ó. E o do pipoqueiro tem que ser menorzinho, tem que ser só 2.
Só 2 quadradinhos. Tá aqui. Então, ó, esse é um vetor e esse é o outro. Então, esses são os dois vetores. Na hora que a gente vai fazer a resultante, usa aquele esquema, bundinha com bundinha. Então, ele vai ter faz as retas paralelas, né? Desenha as paralelas e pronto. Aqui está o vetor resultante. Está em cima do doguinho. Tá? É esse aqui em cima. Né? Aí não é o C. Mas assim, ó. Por que eu saberia que não era o C? Logo de cara. O C tá meio numa diagonal aqui, ó. Tá vendo? Diagonal. Para ser o C, os dois têm que ter a mesma quantidade de movimento. O D e o E já estava fora, porque a quantidade de movimento do pipoqueiro é menor que a do dogueiro. Então o vetor resultante não pode vir para esse lado. Tá? E o A também estava fora, porque não existe só um cara na colisão, né? Porque para sair o A, quer dizer que do dogueiro tem que ser tão maior do que do pipoqueiro. Então, só sobrou o B. Alternativa. Fantástico? Ou não? Então, beleza. É isso que eu tenho para falar da quantidade de movimento. Quem não fez essa lista, faça. Quem fez, faça de novo. E a gente pode até fazer um plantão dessa lista, se vocês tiverem dúvida, tá? Para tirar dúvidas dessa lista aí, tá bom? Que eu acho que é uma lista bem importante. A gente tem uma parte da revisão da quantidade de movimento, não tem tudo, tá? Ainda a gente precisa de mais uma revisão de quantidade de movimento para matar a quantidade de movimento, que é um dos assuntos que mais cai no vestibular, tá? Então fiquem atentos. Alguma dúvida, alguma reclamação? Ou tá tudo bem? Então, se vocês não falam nada, adeus.